É, galera, chegou. Galaxy S21 FE 5G. O mais novo integrante da família que a Samsung trouxe para o Brasil. Muitos esperavam com o Snapdragon 888, mas não. Eles trouxeram aqui com Exynos 2100, ou, para os mais chegados, 2100. E nesse vídeo eu vou fazer um unboxing e análise e comparativo com o S20 FE. Então vai ficando no vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e bora conhecer o Galaxy S21 FE 5G. A primeira coisa que a gente nota nessa caixa é que ela fez uma leve dieta, né? Uma caixa super fina, bem mais fina do que a gente está acostumado a ver no S20 FE, né? E eu sumi com a minha faca, deixa eu ver onde eu coloquei ela. Faca em mãos, galera, então vamos lá, vamos tirar o selo aqui, acabou de chegar para mim. Eu peguei na cor preta, né, como vocês viram aí na thumbnail. Tem muitas pessoas trazendo branco, eu amo aparelhos branco, mas o preto também é muito bonito. Comenta embaixo que cor que você gosta mais em um smartphone. Vamos lá, caixinha bem fininha. Aqui, ó, o meu veio cheio de pelo. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, ó. O meu veio cheio de pozinho na tela, na película. Ó, cheio de sujeirinha, ó. Não sei se vocês conseguem ver em cima, ó. Dá uma olhada. Olha aí, ó. Cheio de sujeirinha, mas beleza. A gente aqui tem o aparelho, um guia de manuais. Acho que nem guia não veio, né? Temos o ejetor de chip, que não quer nem sair. E aqui dentro, o que é? Samsung mudou o estilo dessa caixinha aqui, parece, né? Aqui nós temos, tcharam, apenas o cabo, tá? Então, carregador, infelizmente não vem, mas não se preocupem, tá? Para quem comprou o S21 FE, a Samsung está dando de brinde o carregador no site Samsung para você, tá? Então, se você comprou ele, você pega a sua nota fiscal, entra no site que vai estar aqui na descrição e lá você consegue resgatar um carregador que é compatível com esse cabo e aí você não vai precisar comprar um carregador, tá bom? Mas enquanto isso você pode usar o de outro aparelho, mas não vai ser turbo, então aí é um pouquinho chato, né? Se a gente for ver que o carregador que eles estão dando de brinde é de 25 watts. Então aqui, ó, temos o aparelho aqui na parte de trás, ó que bonitinho. Vou tirar aqui. Primeira coisa que eu percebo nele é que ele está com uma pegada muito legal. Aqui nós temos esse adesivo. Primeira coisa também em relação à cor, não é um preto absoluto, né? Olha aí na frente, é um cinza chumbo bem escuro e que bem bonito. É em plástico, né? Traseiro em plástico. Remete àquela nova linha da Samsung que vocês já conhecem, a linha S21. Temos aqui na lateral o botão Power e botões de volume em cima. Na parte de cima, microfone. Aqui do outro lado, nada, liso inteiro. E na parte de baixo, aqui nós temos alto-falante, entrada USB-C e temos aqui também a gavetinha de chip, tá? Muito cuidado na hora de abrir essa gaveta de chip, porque o chip é essa parte aqui, tá? Esse outro lado aqui é um microfone. Se você colocar aqui dentro, você vai estragar. E ele entra, tá? Ó, ele acaba entrando. Então, muito cuidado na hora de você abrir para retirar o chip do seu aparelho. Aqui dentro nós temos uma gaveta para 2 chips, não tem expansão de cartão de memória. Então aí você tem que tomar bastante cuidado se você for usar muito o aparelho, porque ele tem 128 GB de armazenamento interno. Já conta também com proteção IP68, igual havia na versão anterior. Isso é muito interessante. A bateria continua com a mesma capacidade, galera. Eles trouxeram uma capacidade de 4.500 mAh de capacidade. Na minha opinião, deveria ter melhorado, mas a gente vai ver como que esse processador vai lidar com essa quantidade de bateria. Uma coisa que eu percebi é que o aparelho está menor que o S20 FE, ele está com 6.4 polegadas de tela, enquanto o S20 FE tinha 6.5, é 0.1 polegadas a menos, mas que eu sinto aqui na mão a diferença, tá? Se você pegar o S21 e o S20 juntos, você vai sentir essa diferença na mão, a pegada fica um pouco mais compacta aqui nesse aparelho. Em relação à tela, aqui nós temos uma tela Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz. Isso é muito legal, com HDR10 Plus e proteção
Gorilla Glass Victus. Agora a Samsung acertou em cheio, tá? Aqui eles trouxeram aí uma qualidade em tela muito interessante, que para mim vale muito a pena trazer uma proteção em vidro como essa, já que não trazem capa e nem película no aparelho. Em relação à espessura, o aparelho está ok. Você vai ter aqui 7,9 milímetros de espessura, enquanto o S20 FE ele tem 8,4, então nós temos aí um aparelho ligeiramente mais fino, tá? Não é muito, mas está excelente. A câmera aqui eles diminuíram o tamanho, parece que está um pouquinho menor. Na minha opinião, tá excepcional. E tem pouquíssimas bordas, né? Olha na minha mão como que esse aparelho ficou pequenininho, galera. Tá bem pequenininho, bem compacto. Para quem gosta de aparelhos menores, tá excelente. As câmeras não são muito saltadas, se você olhar aí na câmera de cima, olha aí. Quase nem um pouquinho saltadas. Eu tô habilitando um monte de coisa aqui que eu... esse talkback aqui é complicado, hein? Eu tô achando que eu vou me lascar para desativar isso aqui. Mas beleza, daqui a pouco eu desabilito, vamos desligar aqui. Aqui na parte de trás, ó, nós temos 3 câmeras, tá? São praticamente o mesmo conjunto que tinha no S20 FE. É a principal de 12 megapixels, uma telefoto de 8, que é aquela de zoom de 3 vezes, e temos também uma de ultra-wide de 12 megapixels, tá? Então aí nós tivemos aí um conjunto de câmeras muito semelhantes, eles apenas jogaram um flashzinho aqui para fora. A traseira ela é fosca, o que ajuda muito contra riscos, isso é muito interessante, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou configurar ele, vou tirar foto, vou comparar com esse S20 FE e eu trago para vocês amanhã, porque eu vou ficar com ele testando agora à noite, mas para você vai ser vamos dizer assim, piscar de olhos. Galera, estamos aqui num outro dia já e olha, usei o aparelho ontem, o dia todo, e hoje de manhã eu saí para fazer algumas fotos e comparar com esse S20 FE, tanto que eu estou até com a mesma roupa que vocês vão ver na foto, porque eu cheguei em casa, almocei e estou aqui para fazer esse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu reparei nesse aparelho aqui, utilizando, é que a pegada dele está um pouco diferente do S20, tá? Ele não tá com aquela bordinha um pouco mais fina que a gente tinha no S20 FE. Isso eu pude perceber pegando o S20 FE que está lá com meu pai para a gente fazer os testes. E olha, o aparelho se mostrou muito bom em fotos e vídeos também. Eu vou fazer um breve comparativo aqui nesse vídeo contra o S20 FE, vocês vão conferir. Mas antes eu vou mostrar para vocês em relação ao sistema, tá? Aqui nós temos a One UI, eu acredito que já seja a mais nova, ó, vamos entrar aqui em sobre o telefone, informações de software, 4.0, já com Android 12. Essa atualização ela chegou ontem à noite para mim. Se eu vier aqui ó, em captura de tela, tinha chegado aqui para mim uma atualização, tá? E demorou bastante para ser feita. Eu tirei uma print, né, porque depois eu não ia conseguir mostrar em vídeo. Então, nós tivemos uma atualização já logo à noite, realizei a atualização, e hoje, na parte da manhã, eu saí com ele com 100% de carga e fazendo todos os testes que eu fiz, que vocês vão ver, ele chegou em casa com 82%. Eu já dei mais uma carga nele durante o almoço, por isso que ele está com 99%. E como vocês podem ver, ele já tem Wi-Fi 6, né? Que está o 6zinho ali no Wi-Fi. E a temperatura do processador que ela está aqui no momento é de 32 graus. Então é uma temperatura legal, não está esquentando assim o uso básico. Mas em gravação ele dá uma esquentada, eu vou comentar mais um pouquinho lá. Em relação ao sistema, muito fluido, a tela de 120 Hz é muito boa, né? A gente tem uma velocidade de resposta muito bacana. As bordas do aparelho estão incrivelmente legais e o acabamento dele também está bem diferente do que a gente encontra no S20 FE. Nós temos bordas muito pequenas e muito bem trabalhadas. Eu gostei bastante aqui do que a Samsung fez nesse dispositivo, tá? Em relação a ele, você tem NFC, você vai ter aqui Samsung Pay para você utilizar para pagamentos, então você vai conseguir usufruir ao máximo desse dispositivo. Você tem alto-falante estéreo de altíssima qualidade, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Então tá aí, ó, uma música qualquer. Tem uma qualidade muito legal. Esse alto-falante aqui ele é desenvolvido, né, pela AKG, pelo que a Samsung informa, e ele tem 32 bits de qualidade, isso daqui é muito legal.
Ponto negativo é que ele não tem entrada para fone de ouvido, então para quem gosta daquela entradinha 3,5 milímetros, não tem como aqui. Eu acredito que seja por conta da espessura, ele é mais fino aí que o S20FE, que já era fino, e aí não deu para colocar essa entrada, tá? Então pode ser uma limitação, pode ser uma escolha, depende muito. O sensor de digitais é embaixo da tela, olha ele aqui, ó. Eu vou clicar para vocês verem, e ele responde muito bem. Ele não é o mais rápido, claro, mas ele tem uma resposta muito boa. Com a tela desligada agora, vamos lá, ele responde muito bem. Uma vez ou outra, se você clicar um pouquinho fora, ele vai dar uma falhada, mas se você acertar em cheio, funciona de boa. O brilho da tela bastante alto, olha aqui na câmera da frente, todo estouradinho. Então nós temos um brilho muito alto, tá? Tô gravando esse vídeo aí, ó, terça, dia 18, é para sair terça, dia 18, às 6 horas esse vídeo, se você estiver assistindo. Mas agora vamos falar sério. Você vai perguntar, Luan, o Exynos 2100 tá melhor do que os antigos Exynos que trouxeram? Eu não tive experiência com outros Exynos da linha 2000, mas na minha opinião ele tá legal em relação à performance. Eu testei jogando, testei filmando e não tive problemas de quedas de travamento, tá? No jogo tem um modo específico lá que eu vou comentar um pouquinho mais, só que eu gostei bastante do desempenho. Eu instalei alguns aplicativos meus aqui, eu não instalei todos ainda porque a Cibele vai fazer um unboxing dele ainda, então eu preciso aí deixar o mais limpo possível para ela. Mas na questão de software, velocidade e tudo mais, tá muito fluido. Eu gostei demais aqui do sistema e tá muito rápido. Filmando, ele não travou, não perdeu performance, deu uma leve esquentada, principalmente externo. Ele esquentou mais do que o Snapdragon 865, que estava junto, esse S20FE, mas dentro dos padrões. Dentro do Exynos está ok a temperatura. Ele bateu ali 45 graus, 44, filmando. Então tá ok na minha opinião, tá? Eu já vi smartphones chegarem a 49, 48 graus e aí sim o negócio começa a ficar perigoso. Mas na minha opinião tá muito legal essa margem de temperatura. Falando no jogo, eu testei o PUBG ontem à noite, estava jogando lá uma partida. Eu senti que o aparelho, ele tem no Game Buster, que a Samsung coloca aqui, ele tem um aplicativinho aqui, ó, Game Launcher, tá vendo? Esse Game Launcher, quando você abre o jogo, você tem ali o Game Buster, tá? O Game Buster nada mais é do que um aplicativo que você consegue tunar o game, tá? Então aqui ele tem aqui, quando você abre o game, por exemplo, aqui, vou abrir rapidinho para vocês verem. Então vamos lá, ó. Na hora que eu abro o PUBG, por exemplo, aqui em cima, ó, ele tem o Game Buster aqui, ó, toque para abrir. Aqui tá vendo esse monitoramento, monitorando a temperatura? Quando o aparelho chega em 45 graus, esse monitoramento, ele acende aqui, ele fica aceso, ele fica em uma outra cor, fica azul, vermelho. E aí eu senti que o smartphone, ele corta um pouco o processador para ele diminuir essa temperatura, tá? É um limitador para não esquentar muito. O aparelho ele fica ali por volta dos 43 graus, jogando com o limitador habilitado. Se a gente deixar o limitador desabilitado, ele chega ali nos 45 rapidinho. E isso jogando coisa de 20 minutos, tá? Quem for jogar, por exemplo, horas nesse smartphone, é legal deixar o limitador habilitado, tá? Eu senti que deu umas leves engasgadas dentro do game, na hora que eu estava jogando, quando eu estava com o limitador habilitado, porque eu acredito que ele, na hora que ele via que a temperatura subia, ele dava uma cortada e acabava dando uma engasgadinha, mas nada muito brusco. Mas a qualidade que eu joguei foi a HDR Ultra e com anti-aliasing em 2x, tá? É uma qualidade bem alta. O aparelho já começa a esquentar aqui dentro, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá com 38 graus a temperatura, 39 e subindo, tá? Aqui nós temos o modo de monitoramento, aqui embaixo a gente tem até como desabilitar. Ó, gerenciar, não, tinha uma opção que desabilita ele. Quando ele acende, se você clicar em cima, você consegue desabilitar isso aqui, tá? Então eu desabilitei ele e acabou deixando um pouco mais rápido o game. Então a Samsung deixa você escolher algo que eu acho bastante interessante. Em relação à fotografia, eu peguei o aparelho com meu pai, o S20FE, e fiz muitas fotos, tá? Primeiro eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição para você comparar. Então, se você olhar aqui na foto, ó, tem muita foto, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou mostrar no celular dessa vez. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo, vou colocar as fotos lado a lado, vou mostrar qual que é o aparelho
e vocês vão conferir agora o comparativo de foto e vídeo com o S20 FE com o Snapdragon, para vocês conferirem tudo em primeira mão. Então roda aí e daqui a pouco eu volto. Galera, essa daqui é uma gravação entre S20 FE com Snapdragon e S21 FE com Exynos 2100 em 4K a 30 frames por segundo, tá? Os dois estão aqui num pau de selfie, eu tô andando com eles ao mesmo tempo, de chinelo, para vocês conferirem a qualidade da gravação, tá? Essa gravação já tem uma estabilização habilitada, então aí vocês podem conferir a diferença da estabilização entre os dois aparelhos, qual que está melhor e qual a qualidade você acha que ficou um pouco melhor nesse teste aqui. Se a gente vier aqui um pouquinho da árvore, perto da árvore, a gente consegue ver a nitidez da imagem. Zoe, vem cá, vem cá, vem cá, vem. Ó, galera, para vocês verem aí a qualidade do HDR e tudo mais. HDR não, né? Da nitidez. A gente tem a possibilidade de alternância em câmeras dentro do aplicativo diretamente com o celular. Então vou passar para ultrawide nos dois aqui, ó. Estamos na ultrawide agora, para vocês verem a qualidade. A estabilização também, para vocês conferirem. Já vou passar para a câmera frontal, para vocês verem como que tá. Agora eu vou passar para de zoom, ó. Eu vou dar zoom ali para aquele negocinho ali, ó, tá vendo? No pau ali, vamos lá, ó. Ali no pau e pã. Para vocês conferirem a diferença de qualidade, tá? Vamos voltar para a câmera principal. E agora eu vou alternar para a câmera front para vocês conferirem, tá? O ângulo do aparelho tá um pouquinho diferente. Deixa eu tentar regular aqui para ficar um pouco mais próximo. Então aí fica melhor para vocês acompanharem aí como que tá a qualidade dos dois, tá? O bacana dos aparelhos da Samsung é que a gente consegue trocar dentro da câmera mesmo. Dentro da própria câmera a gente consegue trocar entre o ultrawide, entre a câmera telefoto e a frontal. Olha aí. Eu acho do S21 um pouco melhor em relação ao HDR. Olha aqui atrás como o azul tá um pouco melhor. O que vocês acham? Você acha que teve melhor atualização? Eu tô sentindo o S20 FE pular um pouco mais, hein? O que vocês acham? Cara, o Exynos 2100 tá mandando. A Zoe deitou lá, vamos tentar dar um zoom nela aqui, ó. Olha lá. O outro não pegou. O ângulo mudou, né, pra câmera frontal. Agora dá pra ter uma noção. Passando pela árvore. Zoe, onde você colocou a bolinha? Então essa com a câmera zoom, galera. Vamos voltar aqui. Então aí tá as gravações em comparação ao S20 FE e S21 FE 5G, tá? Então vamos voltar aqui pra mesa. Então, galera, vocês viram aí o comparativo em relação
ao S20 FE e S21. Eu vou dar a minha opinião, que eu já dei uma olhada aqui, mas vocês podem opinar aí embaixo, comenta aí embaixo o que você achou. O S20 está melhor? O S21 está melhor? Comenta aí, que é legal gerar aquela comunidade que gosta de comparar os smartphones, tá? Vamos lá, minha opinião é a seguinte, tá? Em relação ao S20, a câmera traseira, em relação a fotos, tá? Vamos começar por foto. Em relação à foto, a câmera traseira do S21 está melhor em alguns cenários. Por exemplo, eu tirei uma foto daquela lata de lixo em concreto. Na hora que você dá zoom na imagem, onde tem uma... Vou tentar dar zoom na imagem aí para vocês, mas eu vou mostrar aqui, eu acho que é melhor eu mostrar aqui no celular, aqui, ó. Na hora que eu dou zoom aqui na imagem, ó, esse recortezinho aqui, ó, tá vendo? Vocês podem baixar a imagem aí e dar uma olhada se vocês quiserem. Essa imagem aqui no S21, ela tá mais nítida do que no S20, tá? Se eu ver aqui no S20, por exemplo, ó, as fotos do S20 tá aqui, ó, e eu der zoom, olha como que ela desfoca mais essa imagem. Então, na minha opinião, o S21, a nitidez das fotos ficou levemente melhor. Não é algo super melhor, só que se a gente colocar lado a lado, a gente vai perceber que está um pouco melhor. O HDR do S21 está melhor, na minha opinião, ficou um pouco melhor e não está tão esbranquiçado em algumas horas. O S21 às vezes sai um pouco esbranquiçada. Na câmera frontal isso se mostra mais, tanto em foto quanto em vídeo. O S21 ele não dá aquela esbranquiçada na minha cara por conta de luz contra e tal, enquanto o S21 consegue se manter um pouco melhor. Na minha opinião, teve evolução, tá melhor, não é algo da água para o vinho, mas teve uma evolução muito bacana. E isso mostra como o processador da Samsung tá legal. Ele tá esquentando mais? Tá, tanto que eu falei em um dos vídeos que eu gravei aqui, não sei se vai sair nesse vídeo, se saiu, né, que o Exynos é como se fosse a AMD antigamente, né? Os processadores tinham um desempenho legal, mas esquentavam um pouco mais. Então a Samsung está com essa fama de esquentadinho, é um aparelho que vai esquentar mais do que o normal, só que é um aparelho que não está dando aquela queda de performance que acontecia antigamente com os Exynos, tá? Então é um ponto positivo. Claro, eu estou aí um dia com o aparelho testando, então eu não posso afirmar 100%, mas nas minhas primeiras horas com ele, é isso que eu posso afirmar. Teve melhora contra o S20 FE, teve melhora em relação à gravação, a estabilização em gravação, que eu quase esqueci de comentar, no S21 eu percebi um pouco melhor, a estabilização está um pouco mais legal. Quando a gente dá zoom, eu senti que o efeito gelatina está um pouco menor. Eu, pelo menos, senti. Você pode ter uma opinião totalmente diferente. Por isso que eu estou deixando o link aqui embaixo para você poder baixar o arquivo e ver na sua tela, no seu computador, lado a lado, para você comparar com a total qualidade das imagens. Então, na minha opinião, é um aparelho que vai valer muito a pena quando der uma baixadinha de preço, tá? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo mais unboxing e um comparativo, porque todo mundo está esperando um comparativo desse menino com o S20 FE. Eu vou fazer teste de câmera, teste de vídeo, vou fazer teste de jogo, por isso que eu não vou mostrar jogos aqui, porque é um processador muito forte. Então, não esquece de deixar o like, se inscreve aí embaixo, compartilha esse vídeo com seu amigo, tá? Eu vim aqui de regata fazer esse vídeo para sair hoje. Então, deixa o like, se inscreve aí embaixo, muito obrigado por ter assistido e comenta aí embaixo qual que ficou melhor.